Como eu estava falando, gente, o evento de hoje é um lançamento. Um livro que talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar um pouquinho. A gente está montando esse petit comité. E a ideia é ter a oportunidade de compartilhar com vocês em primeira mão algumas coisas relevantes sobre o ecossistema de inovação, um pouco do que a gente está testemunhando de transformação no presente, né? Não é nem no passado recente, num super presente, que tem de impactar muito a nossa inovação, startups, o nosso ecossistema. Eu sei que alguns de vocês já tiveram a oportunidade de assistir. Eu consegui fazer esse petit comité, então vai ser muito rico se vocês quiserem ir me interrompendo, se alguma coisa vocês pensarem, poxa, seria legal retomar esse conceito um pouquinho. Enfim, vai ser um super prazer. Então, a gente não precisa fazer aquela formalidade de apresentação primeiro, perguntas depois. Eu acho que a riqueza está em a gente trocando. Então, eu tenho aqui um certo storytelling para a gente trabalhar, mas obrigada. Algumas delas eu vou trabalhando enquanto a gente se fala e outras eu posso retomar no final. Bom, dito isso, vamos começar, que agora está funcionando. Maravilha. Tem aqui informações sobre a minha tela, muito rapidamente, se vocês quiserem anotar, pessoal, essa informação aqui. Acredito que todos estejam vendo, só para garantir, me respondam sim se estão vendo minha tela aí. Maravilhoso. Bom, aqui na tela, pessoal... Opa, que eu abri aqui o arquivo errado, tá aqui. Aqui na tela vocês têm uns dados, se vocês quiserem saber mais sobre a obra, sobre o livro, vocês fiquem à vontade para olhar. A versão e-book está disponível na amazon.com.br. A versão física, eu convido vocês a analisarem. Então, vocês têm aqui os dados, para quem quiser conhecer, anotem rapidamente, por favor, ou tirem uma foto desse código, que é um código de desconto, que a Sampo Editora carinhosamente proporcionou para quem estivesse no evento hoje. Se você quiser desconto no livro físico, nesse site, é só anotar essa informação. Tudo bem, pessoal? Qualquer coisa, gente, a gente põe aí no chat depois, para quem quiser acompanhar. Então, vamos entrar agora no nosso conteúdo. Bom, uma coisa muito importante, pessoal, que eu acho que foi um dos grandes problemas que a gente olha o ecossistema ao longo do último ano e meio, vamos dizer. A gente viu muitos pressupostos da indústria de inovação serem um tanto quanto questionados, né? Então, se a gente pega todos os eventos que estavam no segundo semestre do ano passado, e aí tem um caso que ficou especialmente emblemático, que foi o caso do WeWork, sobre o qual a gente vai falar um pouquinho, e tudo que derivou daí, acho que esse caso é um caso que ilustra didaticamente os efeitos, mas muito do que a gente está testemunhando hoje vem dessas críticas aos pressupostos dos negócios, quando a gente fala em validar o modelo de valor e o modelo de crescimento em uma startup. Vamos ver aqui. Perfeito. Achei que era uma dúvida. Então, quando a gente fala de validar um novo modelo de negócio, validar o modelo da inovação, uma coisa que não fica sempre clara são as partes. O que significa, de fato, validar um modelo de negócio? Quando a gente fala validar o modelo, tem duas partes de validação do modelo. Uma primeira parte é a validação do modelo de valor. E uma segunda parte é a validação do modelo de crescimento. A gente tem ouvido falar que muitos dos casos que ficaram mais famosos recentemente, por terem dado um pouquinho mais de problema, como, por exemplo, que a gente já mencionou o caso do WeWork, como um pouco se discute o caso do Uber, e por aí vai, vem de uma certa falha no processo de validação desses dois modelos. E tem coisas que são distintas entre eles, que é importante a gente entender, porque as finanças de uma parte, de uma etapa é muito diferente das validando valor, depois validando o crescimento. Essa distinção, cabe mencionar que, principalmente, a literatura que mais embasa isso, a prática também, é a de Clayton Christensen, sua obra, né, Dilema da Inovação. Clayton Christensen é professor de Harvard, nos deixou recentemente, né, mas o legado dele vai perdurar aí para a eternidade. O Erivaldo mencionou que não estão vendo a apresentação. Perdoe. Acabei de ver que não estão mesmo. Muito bem. Então, a validação do modelo de valor, pessoal, só vou mostrar aqui vocês para a tela e aí a gente vai bater um pouquinho de papo nesse sentido. Essa distinção, então, é baseada nas ideias de Clayton Christensen. O que significa validar o modelo de valor? Quando a gente vai para o mundo de startup, a ideia é que você está indo para um negócio que, especialmente, você tem grandes perguntas, grandes hipóteses que ainda não foram testadas. Elas podem ser mais abstratas ou menos abstratas.
Mas no fim do dia, elas estão sempre associadas a pensar, será que tem mercado? Será que tem produto? E não só ter mercado e produto, mas que eles estejam dispostos a monetizar esse produto, esse mercado suficiente, a ponto de se tornar um negócio lucrativo. Então, muita dúvida envolvida. O produto em si, o mercado em si, e um processo de monetização sustentável no tempo. Então, essa validação do modelo de valor era uma primeira etapa que se discute que talvez seja o grande problema daqueles casos que eu mencionei, que deram uma chacoalhada no nosso ecossistema global de inovação, porque talvez tenham sido casos de empresas que cresceram e rápido demais e de uma forma muito abrupta e um pouco atropelada, antes de saber se esse modelo de valor seria possível equalizar. Então, o que a gente vê aí, pessoal, é o seguinte: a gente, como ser humano, a gente tem dificuldade de lidar com abundância. Eu sempre falo aí o exemplo da pasta de dente. Eu vou repetir o exemplo da pasta de dente, caso algum de nós ainda não conheça, tá? Muito brevemente. A nossa relação com o dinheiro é a mesma relação que a gente tem com um tubo de pasta de dente. Então, a primeira vez que você vai usar uma pasta de dente, você abre a pasta de dente, você põe na escova, né? Vem um monte de pasta de dente, é um absurdo de pasta de dente, até cai na pia, você põe mais de novo. E aí você escova o dente longamente, aquele hálito maravilhoso. Chega no final do tubo da pasta de dente, você espreme aquele mesmo tanto de pasta de dente, passa a durar 2 semanas, não é verdade? Exatamente. Então, a nossa relação com pasta de dente é a mesma que a nossa relação com abundância. É a nossa relação com a abundância. E a gente lida muito bem com a abundância. Na abundância de recursos, a gente tende a um certo desperdício. Então, é muito perigoso a gente ter abundância de recursos antes de validar um modelo de valor numa startup. A ideia é que, nesse momento do modelo de valor, o dinheiro tem que ser muito pequeno, porque a verdade seja que os grandes pressupostos daquelas hipóteses que a gente vai testar na startup, normalmente eles podem ser testados com uma quantidade ainda restrita de dinheiro. E se a gente tem muito investimento na startup antes dessa validação, a gente tende ao grande desperdício. E essa é uma das grandes críticas que a gente vê sendo feitas no caso das startups recentemente, de ter tido muito desperdício em algumas estratégias de inovação antes de validar esse modelo de valor, antes de saber se de fato tinha cliente, produto, mercado e principalmente monetizável a ponto de se considerar economicamente viável, né? Vamos ver se tem... Que tá parecendo que a conexão tá fraca, gente. Que difícil essa situação. Peço desculpas, viu? Estão me vendo agora, né? Agora a gente conversando, depois eu volto para o slide. Bom, então, a ideia é que a gente vai ter que ver qual é o dinheiro certo em cada estágio de vida da startup. Porque se a gente coloca uma avalanche de dinheiro num negócio que ainda não está identificado como tendo possivelmente um modelo de valor que seja viável, isso pode ser um tanto quanto arriscado no médio e longo prazo. Tem exceções? Sim, tem exceções para esses casos em alguns mercados em que, mesmo para validar o nosso modelo de valor, isso demanda. Gente, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou tirar meu vídeo porque a conexão tá chata, vocês pelo menos escutam a minha voz, daqui a pouco eu volto. Muito bem. Muito bem. Então, pelo menos você consegue ver o desperdício quando você faz isso. Só que quando você vê alguns setores, por exemplo, que demandam muita tecnologia para desenvolvimento de produtos, e a gente está vendo muito falar sobre isso recentemente no caso de produtos de biotecnologia, alguns segmentos de saúde que precisam de muitos testes laboratoriais, muitas etapas para desenvolvimento de que seja um protótipo ou um medicamento que vai passar por testes e trials e aprovações diversas. Isso pode demandar muito dinheiro, mesmo na etapa de validação inicial desse modelo de valor. Então, tem exceções. Às vezes, mesmo na etapa de modelo de valor, pode ter um ou outro caso que demanda um recurso um pouco mais farto. Mas, via de regra, as startups tech que a gente ouve dizer, muitas delas conseguem fazer os testes mínimos com uma quantidade bem restrita ainda de recursos. E isso evita grandes desperdícios. Bom, validar esse modelo de valor, em essência, é uma coisa que a gente faz antes de crescer. Porque o modelo de valor...
Peraí, vamos ver que chegou uma dúvida aqui. Quando o produto a ser vendido é algo que não existe procura prévia de mercado, como validar isso? Perfeito. Validar o modelo de valor nem sempre é uma coisa que você consegue fazer só com dados secundários, vamos dizer, com informação que já existe. Então, essa hipótese inicial de validar um modelo de valor, você consegue fazer através de testes, normalmente. Tem uma coisa que a gente faz pouco, por exemplo, no mercado brasileiro, que ainda está começando. Vinícius, eu vou te dar um exemplo. Nos Estados Unidos, na Europa, é uma coisa que você vê bastante, na China também, a presença de crowdfunding como estratégia exatamente isso. Quando você numa modalidade de crowdfunding, que normalmente é entendido, tem vários tipos de crowdfunding, tá? Exato. Tem vários tipos de crowdfunding. Normalmente, a gente generaliza isso como o financiamento através das massas, né, das multidões, em que você pega um investidor, vamos dizer, um investidor que seria o conjunto de muitos investidores ao mesmo tempo. Mas tem uma outra abordagem do crowdfunding que seria no formato tipo de doações. E isso é muito comum nos Estados Unidos, a gente ainda tem pouco aqui. As pessoas conhecem pouco essa modalidade, em que você faz o seguinte, você lança um projeto de crowdfunding para ver se a ideia parece que fisga. Ao invés de você pegar um investidor, você pode pedir uma doação simplesmente, ou você pode muitas vezes fazer uma pré-venda do seu produto. Então imagina que você vai querer vender um aplicativo para celular, e você não sabe se alguém vai querer comprar ou pagar por isso. Você vai numa plataforma de crowdfunding e você fala assim, olha, quando esse produto for lançado, vai ser daqui a, sei lá, 7 meses, ele vai custar R$100. Eu deixo você comprar agora por R$60 e aí, quando ele ficar pronto, eu te entrego. Então, isso aí é maravilhoso, porque você consegue, por exemplo, testar o mercado antes sequer de começar a desenvolvê-lo. E começar a ver se o preço que você está querendo praticar parece ser factível. Isso aí, gente, eu sempre menciono que é um grande exercício de futurologia. E é um grande exercício de futurologia. O maior desafio que eu vejo nas startups, principalmente aqui no Brasil, é uma certa aversão a começar esse estudo de futurologia, pegar um papel e realmente rascunhar. Se eu praticar esse preço, todas as minhas melhores estimativas tornando realidade que seja, qual provavelmente seria a minha estrutura de custos, de gastos, qual seria a minha estrutura de gasto variável versus fixos, né? Qual deveria ser a demanda para a conta fechar e não só batendo um lucro, batendo o ponto de equilíbrio, mas também tendo um certo lucro que seja atrativo no negócio, né? Então, esse exercício de futurologia, aliado a alguns testes que você pode fazer, eu dei só um exemplo, o caso do crowdfunding, tá? Mas você poderia fazer outros testes que você vê, por exemplo, um MVP, um mínimo produto viável, desse mesmo aplicativo, que antes de ser lançado como aplicativo, poderia ser o próprio serviço aplicativo feito por um ser humano por WhatsApp. Você pode. Então, esse tipo de hipótese dá para a gente tentar desenvolver antes de ter grandes investimentos de recurso. Vamos imaginar que a gente valide um modelo de valor. Se a gente conseguir validar o modelo de valor de fato, você vai para a próxima etapa, validar o modelo de... Sempre falo validar o modelo de crescimento se a gente já tem motivos claros, com dados, com histórico mínimo, para acreditar que é possível visualizar um comportamento viável. Isso não precisa acontecer só quando a empresa atingir o ponto de equilíbrio, naturalmente. Mas você tem motivos para acreditar nisso com base nos dados dos testes que a gente fez. Muito bem. Aí a gente chega na validação do modelo de crescimento. A validação desse modelo de crescimento, ela tem duas grandes bases, uma maior de todas, na verdade, que é verificar se o nosso modelo ele se mostra com potencial de crescimento exponencial. Isso aqui é importante porque quando a gente tem o conceito de startup, lembra que tudo precisa ser startup. Tem maravilhosos negócios que não têm as características de uma startup. Agora, algo que se espera de uma startup é um modelo de crescimento exponencial. Então, se a gente olha, por exemplo, no conceito de velha economia versus nova economia,
gente ia de uma indústria de um modelo mais baseado em indústria para um modelo mais baseado em serviço. E em startups, o que se imagina é que você tem uma certa exponencialidade no crescimento. Ou seja, ao invés de crescer linearmente a cada unidade de esforço que você investe em crescimento, a ideia seria que esse crescimento viesse de forma exponencial. Vou dar um exemplo. Coisas clássicas que a gente sempre fez nos negócios. A gente investia em um profissional de vendas, a gente investia em marketing. E isso tende a gerar um certo crescimento próximo do linear. A cada real que você investe a cada pessoa, por exemplo, que você contrata num time comercial, por mais estupenda e competente que seja essa pessoa tem um dia limitado a 24 horas. Então, tanto de contribuição que R$ 1 tende a trazer nesse crescimento, ele é linear. Quanto mais gente, mais a gente consegue ir crescendo. Marketing, investimentos clássicos em marketing costumam ser mais ou menos similares. Entra aí um grande papel, que é a discussão sobre a comunidade. A comunidade, acho que o exemplo mais clássico para tratar isso, casos clássicos são clássicos por um motivo, né? Seria um caso de um Facebook. A cada novo cliente adquirido pelo Facebook, esse cliente vem com toda uma rede de relacionamentos. Então, a cada cliente, na verdade, você tem esse cliente vezes N outros relacionamentos para dentro do negócio e vezes N vezes N. Então, ao invés de você crescer, você vai crescendo de uma forma exponencial graças ao poder da comunidade. Nem todos os negócios precisam dessa comunidade. Nem todos, tá? Naturalmente. Mas ela ajuda muito a sustentar esse crescimento de natureza exponencial. Porque é o poder da comunidade se multiplicando sem que isso exija um investimento monetário, item a item, para validar o modelo de crescimento. Por que isso aqui é interessante, gente? Porque tá aí mais um ponto que vem se discutindo, que tem sido um dos problemas do último ano, e que se espera que seja um aprendizado daqui para frente. Eu não sei se vocês perceberam que ao longo dos últimos meses, por vários motivos, a gente não está mais recebendo tanto investimento de cashback em ações de startups como no passado. Então, por exemplo, um exemplo clássico, antes eu estava recebendo todos os dias muitos reais de venda, por exemplo, até iFood. E parando, claro, a pandemia, mas já estava bem reduzido, mesmo já desde o ano passado. Por que isso? A ideia é a gente verificar, de fato, antes de injetar um caminhão de dinheiro em ações para crescimento, a gente conseguir verificar se essas ações tendem a gerar os devidos, a devida exponencialidade em termos de crescimento futuro. E aí, lembrando que esse crescimento não vai ser um crescimento top line de receita, e sim da riqueza gerada pelos lucros. Bom, isso aqui é um pouquinho dessa lógica que está por trás do modelo de crescimento, sendo muito discutido desde meados do ano passado. Eu vou passar para vocês agora alguns casos em que a gente está vendo o caso real se concretizando, algumas lições principais que acho que são legais para ilustrar isso. Adélia? Acho que alguém tem uma dúvida aí, né? A Adélia levantou a mão? Impressão minha, é isso? Muito bem, então vamos continuando. Eu trouxe aqui para vocês uma discussão por que isso é possível, né? Por que isso acontece? Vocês têm aqui um caso que eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não ser injusto com esse caso. É o único, ele foi apenas um caso que foi emblemático, porque ele ficou muito nas mídias. O caso do WeWork. Essa informação que vocês têm aqui na tela, deixa eu só ver que acho que chegou uma dúvida. Ah, perfeito. Essas informações que vocês têm aqui na tela são as informações que foram divulgadas pela WeWork quando eles entraram com seu pedido de IPO lá no ano passado. Foi após a finalização dos 6 meses de 2009, eles protocolaram aquele documento S1, né, que se protocola na SEC, que é a CVM lá, Security Exchange Commission. E lá nós conseguimos ver esse desempenho. Isso aqui são dados que eu construí num gráfico para mostrar mais a informação pública isso, tá bom? Então, se vocês notarem, a discussão que começou a surgir aqui é uma discussão
nitidamente parece que tem um modelo ou de valor ou de crescimento validado por trás desse negócio. Porque, veja só, existe uma forte subida em termos de top line, só que é receita líquida divulgada por eles em dólar, tá bom? Então, uma super subida em termos de dólares aqui, em termos de receita. Só que se você olhar a última linha, é um prejuízo líquido que praticamente é sempre igual ao tamanho da receita. Então, 436 de receita, 429 de prejuízo. 886 de receita, 933 aqui de prejuízo. Isso aqui em milhões, tá certo? 1,8 bi de receita, 1,9 bi de prejuízo. Então, você percebe que aqui parece que não tem um modelo de valor validado. Parece que você chega num negócio que não importa o tanto que você cresça, no formato que ele está, a conta nunca fecha. Porque aquelas premissas básicas de validação, será que tem demanda suficiente, preço suficiente para a estrutura de trabalho do modelo se pagar? O pessoal começou a ficar um pouco desconfortável, porque olhando essa tendência, faz parecer que isso aqui tende ao infinito e o buraco aumenta quanto mais cresce. Então começaram a ter bastantes críticas, né? Aí, olhando o caso de 2019, aqui são os dados dos primeiros 6 meses, esse problema estava um pouquinho menor, mas ainda estava bastante presente. Então, isso aqui trouxe um certo desconforto. Quando essa informação veio a público antes, o valuation estimado, né, para o negócio, 47 bi de dólar. E depois disso tudo, seguiram alguns meses, unidos a vários problemas de governança corporativa, questões em relação ao fundador e por aí, que a gente não quer entrar no detalhe do caso, mas todos esses pontos unidos fizeram com que o valuation caísse de 47 bi de dólar para coisa de 8, 10 bi de dólar. E recentemente caindo mais ainda, talvez vocês venham acompanhando. Bom, por que isso é importante da gente compreender o que está por trás? Porque essa é sempre uma parte difícil de lidar em startup, que é a incerteza. Essa frase aqui é uma frase de Damodara, é daquele livro muito legal, por sinal, dele, chama-se The Dark Side of Valuation. Eu acho que em português é o lado negro do valuation. Não lembro exatamente a tradução. É só procurar que é The Dark Side of Valuation. E aí ele coloca essa frase que me chamou a atenção. Com frequência, quando confrontados com incerteza significativa ou informações limitadas, somos tentados pelo lado sombrio da avaliação, em que os princípios básicos são abandonados, novos paradigmas são criados e, como consequência, a vítima é o bom senso. Isso daqui, gente, é a base, na verdade. Essa frase aqui, ela tem todas as nuances das finanças comportamentais, né? Nós, como seres humanos, toda vez que a gente se vê diante de um problema complexo demais, subjetivo demais, sem informação, quer dizer, isso aí é o RG, né, da startup, porque é um negócio muito subjetivo, sem dados, histórico, enfim. Então, quando você se vê diante disso, você perde a referência. É natural, e é disso que sofrem muito as startups nos seus primeiros estágios de vida. Por isso que é tão difícil determinar um valuation de startup nessas horas. Porque até o que a gente faria bem, que é usar o bom senso, a gente faz mal quando tem incerteza significativa, informação limitada e por aí vai. Então, isso aqui é interessante a gente ver, porque isso fica evidente que, na verdade, o problema não foi que depois dessa informação o valuation caiu. Na verdade, não é que a empresa perdeu muito valor, é que ela corrigiu, né? Ela corrigiu aquele valor. O patamar anterior, um pouquinho, tem calibrado. Isso aqui foi a realidade a partir do qual muitas pessoas começaram a repensar os pressupostos das startups e como avaliar os seus negócios. Como a gente chegou a esse ponto, isso vem de um ciclo muito longo, né? Então, essa questão de financiamento à inovação, ela tem ciclo. Se a gente olhar o grande ciclo antes desse, foi o caso da bolha.com. Então, depois que a gente teve aquele grande pico da bolha.com no início dos anos 2000, a gente acabou se deparando com uma grande correção e um inverno das startups.
Em algum momento, o que acontece, né? O mercado como um todo volta com o seu otimismo, apetite de risco, e voltaram a ter grandes volumes de investimento em inovação, que vai dando uma inflada em valuations, em expectativas de ganho, e aí a gente começa a ver uma onda de otimismo e confiança se formando de novo. Isso foi junto ali, foi um pouco turbinado pelo Vision Fund, né, que foi um evento do SoftBank que desequilibrou um pouquinho o mercado e deu uma inflada a mais nos valuations. Isso culminou no ano passado e a gente começou a ver o mercado se transformando. O que nos leva agora à próxima informação do próximo caso que eu queria mostrar para vocês. Antes de eu entrar no próximo, alguma consideração até aqui? Alguém gostaria de fazer algum apontamento? Pode falar, Daniel. Escreve aqui no chat ou manda pergunta. Daniel? Acho que caiu aqui. Não tem problema. Quando voltar, podem mandar. Um evento similar a esse, então, pessoal, a gente consegue ver nesse gráfico aqui da Oi. Eu não sei se vocês conhecem. Opa, peraí que acho que agora chegou. Ah, aqui, o Wilton perguntou. Agora eu estou começando a compartilhar. Estava aguardando uma pergunta, mas acho que não veio. O próximo caso, então, após esse, seria essa informação aqui que eu achei legal trazer para vocês, que é o caso da Oio. A Oio também é uma grande investida do SoftBank, essa. Ela é uma startup que trabalha bastante no mercado de turismo. Então, ela cria toda uma rede de relacionamentos com pequenos hotéis, pequenas pousadas no mundo inteiro. Ela é capital intensiva porque ela entra reformando esses estabelecimentos e deixando esse estabelecimento mais bonitinho, mais premium, com uma qualidade melhor para receber turistas. E aí ela coloca essa rede que ela credenciou para dentro do seu portfólio. Ela vinha tendo uma expectativa de crescimento enorme, e por isso ela vinha contratando muito, e aí ela entrou no Brasil com muita força no ano passado. Vamos ver aqui a pergunta do Vinícius. A gestão de dinheiro feita por uma holding chinesa, se não me engano, antes de abrirem para o mercado, teve influência nesses números? Sim, com certeza, Vinícius. Isso daí que você está mencionando, eu imagino que você esteja se referindo ao efeito SoftBank, né, japonês. Mas também tem muitos outros investimentos chineses, tá? Inclusive se considera que um dos maiores VCs, né, fundos de venture capital do mundo, seja na verdade o próprio governo chinês, financiando muito, investindo muito em startup para estar à frente na inovação, né? E tem vários outros fundos também chineses. O mais famoso, eu acho que é o efeito mais SoftBank, porque o seu fundo Vision Fund, o primeiro que foi criado 100 bi de dólar, e aí você pega 100 bilhões de reais em dólar, injeta em startups no prazo de pouquíssimos anos, não nasce tanta startup rápido o suficiente para incorporar esse volume tão grande de dinheiro de uma vez só. Você tem um volume muito grande de dinheiro, investe numa quantidade mais ou menos limitada de startups, a consequência natural é você subir o ticket médio de investimento por startup. Na hora que você faz isso, invariavelmente você acaba, por consequência, causando um crescimento no valuation de cada dessas startups. De forma que agora, vamos dizer, 10% da empresa vale muito dinheiro, porque entrou muito dinheiro de injeção. Agora, SoftBank merece, né, a reputação, tal, eles são bastante agressivos, mas eles não foram sozinhos, porque eles foram acompanhados por vários, como o Sequoia, por exemplo, que a gente vê bastante, tem vários outros, eu tenho um ranking depois para mostrar desses fundos, quem quiser, eu posso compartilhar. Então, sim, com certeza, esse fluxo de dinheiro rápido demais para a indústria de startup foi um fator que impulsionou muito esse ciclo que a gente viu, esse aprendizado. Eu não acho que foi o que causou. Esse tipo de onda vem sempre naturalmente, mas provavelmente acelerou muito o processo, encurtou 6 anos em 2, né? Em termos de liquidez que o mercado recebeu. Isso daqui que vocês estão vendo, então, foi a vinda da Oio para o Brasil.
Se vocês notarem, é meio impressionante essa curva. Isso aqui é dado do LinkedIn Premium, dado super legal, que você consegue ver as estatísticas de contratação da empresa que você segue, né? Então, você entra na empresa, vê as estatísticas de colaboradores conforme os dados do LinkedIn. Então, com certeza, tem muito colaborador da empresa que não está aqui. E isso aqui não é conforme a pessoa vai atualizando seu cargo. Então, nota-se, pessoal, que a empresa teve um pico de crescimento muito rápido e muito forte, e ela, assim como outras grandes, vem caindo para caramba e fazendo grandes buscas por produtividade, por eficiência. Isso envolveu muito corte em vários sentidos, e pessoal, infelizmente, os que sofrem bastante também. Essa curva, ela começou bem antes do efeito coronavírus. E eu acho que isso é muito importante da gente distinguir, porque a gente está passando por um perigo agora no nosso ecossistema. Faz parte da natureza nossa como seres humanos, sempre que possível, eu sou assim, você é assim, todo ser humano é assim, tá? Isso é documentado. A culpa, o sentimento de culpa por errar, dói. É um sentimento dolorido, dói. Então a gente faz todo o possível para evitar esse sentimento de culpa. E uma das formas de se fazer isso é julgar que eventual problema que a gente está vivendo seja culpa de fatores exógenos, de outras questões e não necessariamente da nossa atuação. Por que eu digo isso? Porque isso é um risco que a gente está correndo no nosso mercado hoje. Porque com a pandemia chegando, a gente tem que tomar cuidado para distinguir o que é, vamos dizer, culpa, né, do problema terrível que a gente está vivendo de pandemia, e o que, na verdade, é questão do nosso modelo de negócio que não é viável. Ou que a gente ainda não encontrou exatamente a forma em que ele seria viável. E essa é uma distinção importante, porque a gente vai ter muito risco de pôr tudo na conta da pandemia, né? Bota na conta da pandemia. A gente tem que distinguir, porque, infelizmente, o lado positivo do mundo que a gente está vivendo hoje, que a gente poderia encarar como copo meio cheio, é que todos os efeitos que o coronavírus trouxe, eles conseguem acelerar respostas para a gente. Se a gente souber olhar de uma forma humilde, madura, é difícil, mas se der, a gente consegue entender como que a empresa reage a um choque de demanda. Será que isso é realmente só culpa da pandemia e beleza, quando isso passar, a gente vai conseguir prosperar? Ou será que isso é evidência de que aquela nossa hipótese que estava sendo testada não é correta? Então, no caso, por exemplo, aqui da Oio, já vi bastantes notícias falando sobre isso e colocando muitas questões como culpa de pandemia. Só que é muito importante mencionar, se você for um leitor mais atento, que as demissões em massa e etc. começaram bem antes dos adventos do coronavírus. Então, isso aqui eu gostaria de dar como um convite a gente realmente olhar se é o caso de um fator exógeno, pandemia, ou se é uma oportunidade da gente fazer um pivô, né? Uma modificação no nosso modelo de negócio. E aí é o lado positivo da gente conseguir olhar esse evento como uma forma de crescer mais rápido e chegar a um modelo de negócio viável mais rápido, por ter as respostas mais rapidamente. Bom, tudo bem, pessoal? Alguma consideração? Faz sentido? Tranquilo? Muito bem. Pode falar, Vinícius. Pode mandar a pergunta aqui. Acho que essa aqui a gente discutiu, né? Muito bem. Bom, qualquer coisa, a gente continua depois. Bruna, como as pessoas que olham essa oportunidade estão aprendendo a saber o risco envolvido? Francisco, eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, né? De que forma a gente conseguiria avaliar? Entendi o ponto. Então, quer dizer, isso pode gerar um medo forte no segmento como um todo, é esse o seu ponto? Porque quer dizer, você foi contratado, um mês depois já foi, né? Já saiu. Francisco, eu acho que você está 100% correto. Eu vou contar para vocês uma história que me marcou muito. Em uma certa ocasião, eu fui
ministrar uma palestra numa... Eu não vou abrir qual foi, porque eu não quero expor os alunos que me perguntaram isso, mas foi numa grande universidade e foi para um público de engenharias. E aí, no final, de graduação, tá? No final, veio muita gente ao meu redor para fazer perguntas sobre, enfim, a carreira e como trabalhar no mundo startup. E me impressionou muito que uma grande parcela das pessoas que ficaram no final, e eu diria assim, uns 40% das pessoas que ficaram para falar, na verdade, queriam saber aonde eu arranjo um emprego estável. Eu só quero uma carreira. Não quero startup, eu não quero ser cientista de dados de startup, porque esse negócio é muito incerto. Todo mundo é terceiro, uma hora eu tenho emprego, uma hora eu não tenho emprego, é uma briga de faca. Então, assim, eu acho que medo vai surgir. A gente está falando de graduação, de engenharias, que em teoria você imagina que é quem mais estivesse querendo entrar nesse segmento, e não é sempre assim, né? Tem todos os lados aí. Então, eu acho que, com certeza, tudo que está acontecendo está sendo uma chacoalhada para evidenciar os riscos. Se isso é ruim, sinceramente, pessoal, eu não acho que isso seja ruim, tá? Eu acho que isso é muito bom, porque se você acompanhar de perto, você ainda vê muitos fundos com apetite para investir em startups. Nas últimas semanas, por exemplo, tiveram grandes deals acontecendo no Brasil, principalmente fora do Brasil, o que ilustra o apetite do dinheiro para investir em startup. Isso significa o quê? Significa que a pessoa que olha todo esse risco e não quer, talvez é alguém que não devesse mesmo estar lá, porque eu sempre reforço muito, nem tudo precisa ser megalomaníaco e dominação mundial, né? Tem negócios estupendos, com características mais clássicas, que são grandes fontes de ganho, muito rentáveis, super geração de fluxo de caixa. Então, esse é o lado bom. Os riscos não é uma ruim, eu acho que é uma coisa boa, e ajuda a gente a calibrar o bom senso, né? Que é aquilo que o Damodar falou. Muito bem. O Vinícius me perguntou em relação ao C6, se as grandes demissões do C6 foi fator de mudança ou corona. Vinícius, eu vou falar a verdade para você, eu não me sinto confortável de comentar especificamente em relação ao C6, porque eu não conheço o caso profundamente para poder responder, tá? Mas o que eu sugiro é a gente conseguir olhar, por exemplo, esse efeito de demissões não é tão recente assim. Se você acompanhar desde novembro do ano passado, procurando na internet, você acha notícias de várias empresas passando por essa adversidade, buscando um ponto de equilíbrio, um negócio mais viável. Então, se você encontra evidências disso pré-coronavírus, há uma chance forte de que isso não seja só o efeito de pandemia. Esse foi o caso que eu estou mencionando, foi o caso de vários. Foi o caso do WeWork, foi o caso do Rappi, foi o caso da Oio que eu mencionei. Tem vários outros que eu risco de me esquecer aqui, mas tem muitos mesmo nesse sentido, tá? Voltando lá, um pouquinho da evolução. Bom, então, se você pegasse dados de março, isso aqui foi bem no comecinho, antes da pandemia de fato bater. Dados do CB Insights. Você tem aqui contagem de unicórnios no mundo, 451 no mundo, com valuation acima de $1 bi. Chama atenção que em exatos $1 bi, você tem 32% dessas. Então, quer dizer, o fato da gente não enxergar necessariamente uma queda nos valuations de startups não quer dizer que elas não existam. Porque diferente da bolsa de valores, a startup não tem liquidez. Então, muito provavelmente, hoje a gente já vive uma contagem bem menor do que 451. Se a gente fosse ter transação para comprar essas 30% aqui, por exemplo, porque aqui, se você botar 32% em exatos, 1 bi, é um negócio que você fica meio assim, poxa vida, né? Será que de fato vale 1 bi? Ou será que a gente deu uma infladinha na valuation para poder ser 1 bi e figurar num ranking tão importante como um ranking de unicórnios para esses negócios, né? Então, é muito possível que uma parte dessas de exatos 1 bi não sejam de fato negócio que vale 1 bi. Seja uma arredondada para cima, vamos dizer. Então, quer dizer, a gente hoje já vive um mundo. Será que isso aqui ainda é uma realidade? E aqui tem duas notícias que eu acho legais para a gente ver como
o ecossistema de startups está amadurecendo. Eu acho que essas notícias são muito positivas, tá? Eu não acho que elas são negativas. A gente vinha, até o meio do ano passado, um pouquinho sem calibragem em relação a valor. Esses casos que a gente já mencionou ilustram muito bem isso. Então, a gente faltava um pouquinho de calibragem. E aí, nós nos deparamos com essa notícia, que eu achei muito engraçada quando ela surgiu. O Vale do Silício está tentando um novo mantra. Tem que dar lucro. Quer dizer, porque antes não tinha que dar lucro, né? Antes só tinha que crescer receita. Para vocês terem uma ideia, em certa ocasião, eu participei de uma palestra com um painel, na verdade, com um empreendedor que já tinha captado várias vezes, muito, muito bem sucedido. E essa pessoa falou o seguinte, falou assim, olha, Bruna, eu não acho que tem que dar lucro, porque, sinceramente, não é isso que os meus investidores querem. Eles não me pressionam por lucro, eles só me pressionam por valuation. Então, eu não preciso dar lucro, eu não preciso gerar caixa, eu só preciso crescer receita, porque com isso o meu valuation cresce. Então, assim, isso é um pouco assustador, porque você vê a miopia que tinha antes desse momento no tempo, em que a gente está vendo o pessoal lembrar, não, peraí, esse valuation só é sustentável se de fato tiver associado não só a uma geração de receita, mas também a geração de lucro. E agora, 7 de abril, aqui já foi depois da pandemia, começou a criar mais evidência nesse conceito da startup camelo, ao invés de unicórnio. Por que camelo? Por causa de toda a sua resiliência, sobreviver a despeito de momentos muito difíceis, que aí sim está associada à pandemia. E com certeza, essas duas notícias, eu acho que elas ilustram muito essa certa maturidade no ecossistema de startup. Vale lembrar que, se você pegar o mundo, nem todo lugar vivia do jeito que a gente viu o Vale do Silício. Nos Estados Unidos, na China, você vê bastante megalomania nesse sentido. Mas aqui no Brasil e na Europa, por Londres, você tem um mercado mais conservador. Por simples motivo, o dinheiro não é tão abundante assim. Então, ele tem que ser mais produtivo na remuneração do capital. Bem, pessoal, alguma consideração? Posso continuar aqui? Bom, o mundo após 2020. Agora, pessoal, a gente vem vendo muitas discussões que eu acho que essas discussões elas não são relacionadas necessariamente à pandemia. Por isso que eu estou trazendo aqui. A gente ouve muita coisa falar em relação aos efeitos que a vida de home office vai causar em comportamento, em demanda. Então, tem muita coisa sendo dita nesse sentido. Mas eu quis trazer para vocês duas discussões que vêm de antes, tá? Se você pegar no dia 1º de dezembro de 2019, a gente teve essa notícia aqui do Fórum Econômico Mundial, em que eles publicaram o Manifesto de Davos. Isso daqui foi uma crítica ao capitalismo, ou seja, eles trouxeram uma nova proposição, fazer uma provocação dos grandes líderes do mundo, né? Quem trouxe isso aqui assinado foi o Klaus Schwab, né? O fundador e executive chairman deles, em que a noção de capitalismo que a gente tem, ela vai desmoronar nos próximos anos. E quando a gente diz anos, pode ser alguns poucos anos ou podem ser décadas, né? Então é uma discussão um tanto quanto filosófica até. E a discussão a gente vem de uma evolução no capitalismo que você tinha antes um capitalismo da gestão, se vocês se lembrarem, filmes de época até, né? Tinha a função da diretoria, do time, muito mais forte, né? Do C-level, por exemplo. Fomos o capitalismo dos acionistas, que é o que a gente vive hoje, em que as empresas devem maximizar a riqueza do acionista. E aí vem se discutindo que isso é um pouco selvagem, bruto, grosseiro até, porque cria incentivos para a maximização da riqueza a respeito de qualquer coisa, né? E aí eles falaram, olha, o que a gente tinha que ter é alguma versão desse capitalismo em que a empresa que atinge seus objetivos é aquela que maximiza a riqueza de todos os seus stakeholders. Acionistas, sim, mas também colaboradores, sociedade, meio ambiente, fornecedores e por aí vai. Aí alguém poderia falar as críticas que... É um propósito muito belo, né? Mas as críticas que surgem, elas são no sentido de falar que isso é uma possível utopia, porque vai ter uma hora que esse de um vai conflitar com o do outro. Se você comparar os stakeholders, tipo acionista versus um fornecedor, vão ter interesses conflitantes. E aí, qual é a prioridade, né?
Quem que vai ser prioritário nessa relação? Bom, a gente estava nisso, a gente estava amplamente tendo essa discussão quando a gente chegou nesse momento de coronavírus. E aí, isso foi prévio, portanto. E aí, diante de várias ideias, eu me deparei recentemente com uma palestra do professor Muhammad Yunus. Ele é o Prêmio Nobel da Paz de 2006. Não sei se vocês se recordam, ele é o fundador do Grameen Bank, considerado o banqueiro dos pobres, né, o pai do microcrédito. E é um dos grandes empreendedores do nosso tempo, né? Então, é alguém que você pega os negócios, você vê uma preocupação importante com o negócio ser economicamente viável. Super. Bom, e aí, esse webinar recentemente, proporcionado inclusive pela Yunus, e uma coisa que ele falou foi o seguinte: um grande efeito que poderia surgir daqui para frente é a gente perceber que o modelo antigo, né, tá, no caso do brinquedo, está quebrado. Por quê? Ele não é viável em vários sentidos. É um mundo um pouco funcional, em que há muita concentração de riqueza, muita desigualdade social, problemas de poluição, aquecimento global, florestas cada vez mais escassas, e por aí vai. Por mais que haja tema polêmico aí, acho que todo mundo concorda que tinha muito econômico anterior. E o que se propõe é a criação de cadeias, que elas tenham um valor importante de propósito social. Eu sempre tinha sido um pouco cética em relação a gente chegar a uma solução viável, porque a gente encontrar uma solução viável para essa discussão toda envolvia a gente começar a repensar, vamos dizer, o capitalismo. Algumas considerações que eu acho muito ricas, porque mostram que pode ser viável encontrar um caminho que não questione a base de remuneração do capital. Porque, né, o capital é para ser remunerado, né? Ó, alguém deu uma sugestão de livro aqui. Muito obrigada, Thelma. Vou pesquisar depois. Então, uma coisa que é interessante é a gente perceber que talvez não seja necessário questionar o fato de que o capital precisa ser remunerado. É claro que ele precisa ser remunerado, senão vai ser um outro modelo completamente, né? Só que a gente poderia pensar em outros formatos, e aí uma sugestão que ele faz seria, por exemplo, pensar no conceito de lucro zero. Então, o que é o lucro zero, que eu acho muito interessante para a gente refletir? Você tem numa ponta o capitalismo clássico, em que o objetivo é o lucro máximo, né? O lucro, mas a rentabilidade máxima. Na outra ponta, o negócio de propósito social é aquele que tem lucro zero. Isso não significa perder dinheiro, isso não significa empatar. Isso significa que, quando você calcular o lucro, você vai embutir aqui um custo que a gente considere um custo razoável para remunerar o capital. Então, sei lá, na indústria de VC, a gente ouve falar em alguns números mágicos, como 25% ao ano, dependendo da startup, ou 35%, 45% se for um negócio tech muito arriscado. Enfim, vamos determinar quanto é razoável que o capital tem de remuneração ao ano e vamos embutir essa remuneração no custo dessa operação. O excedente, que for acima dessa remuneração, poderia ser reinvestido num propósito importante para essas startups. Isso é uma vertente interessante, porque começa a pensar em toda uma cadeia de valor de financiamento à inovação surgindo. E aí a gente já vê surgindo muito isso. Essa cadeia de valor, ela poderia envolver fundos de VC orientados a esse tipo de investimento, instituições de crédito orientadas a isso. E por aí vai, né? Agentes reguladores dedicados a identificar propósito e impacto social. Então, é toda uma vertente de discussão do mundo após 2020 que está muito quente hoje em dia. Só que eu acho que o mais interessante da gente saber é que está questionando o fato de você precisar remunerar o capital. Ele ainda precisa ser remunerado, né? Só a forma como isso vai acontecer e o tipo de organização que vai obter esse sucesso ao longo dos próximos 10, 20 anos. Bom, eu acho que para fechar, eu gostaria de chamar a atenção para uma questão, vou compartilhar aqui minha tela novamente. A gente não tem tempo para entrar em, vamos dizer, aula de finanças, né? Mas acho que o que eu vou falar agora é uma questão que está bastante explicada no livro, para quem quiser saber mais a respeito. Mas é o que a gente vê das novas finanças e das velhas finanças. Bom, as velhas e as novas finanças.
Você olha, no passado, a gente ouvia falar muito, né? Acho que vocês não estão vendo minha tela, né? Ou estão? Tudo bem. Ok. A velha economia, vamos dizer, as velhas finanças falavam margem de contribuição. A cada unidade que eu vendo, quanto que essa unidade de produto, de serviço, da indústria, do comércio, quanto que ela contribui para a minha geração de riqueza? As finanças, estou falando muito do CAC e do LTV. O CAC é o nosso custo de aquisição de um cliente. E o LTV é o nosso lifetime value do cliente. Então, isso eu acho interessante, pessoal, porque vocês vão notar que tudo que a gente fala que são as novas finanças não são grandes inovações em relação às velhas finanças. São as mesmas bases, só ajustadas para o tipo de negócio que a gente vê hoje em dia. Então, por exemplo, antes falava de quanto a quantidade produzida contribuía para o seu negócio. Agora você fala quanto que cada cliente contribui para o seu negócio, dado o que ele traz de riqueza e quanto ele custa, que é o CAC, que é o custo de aquisição dele para a empresa. Essa distinção, gente, olha só como ela é interessante, porque a gente não pode ter preconceito com as bases das finanças, porque ainda é a gente conseguir calcular se vale a pena ou não vale a pena. Vale a pena eu vender um produto, vender um serviço? Isso aqui era a nossa visão de indústria, de um comércio. Se você é uma indústria, você ainda está pensando desse jeito e tudo bem. Então, vale a pena eu vender essa unidade? Ou será que vale a pena eu ter esse cliente? Porque tem cliente que a gente vai fazer a conta e vai perceber que não vale a pena ter, que não agrega valor econômico ao negócio. É claro que tem benefícios intangíveis por trás. Mas acho que entender isso daqui é muito importante, porque conhecer as bases das finanças ajuda demais no processo da gente analisar se o negócio é viável. E eu diria que aquela primeira parte de validar o modelo de valor, ela está aqui em cima, ó. Na gente entender isso daqui e ver se a conta fecha. Se eu consigo ter o volume necessário para atingir o ponto de equilíbrio, dado o valor agregado por cada cliente ao negócio ou a venda de cada produto. Próximo. Enquanto antes se falava em CAPEX, capital de giro, payback, VPL, agora se fala em cash burn, MOIC. Na minha opinião, isso daqui é uma versão piorada, bem piorada, na verdade, das finanças. Eu vou falar por quê. O cash burn, ele está misturando um monte de coisa. Perdão, acho que chegou uma dúvida. Ah, claro. Fica à vontade, Erivaldo. Vamos lá. O cash burn, ele mistura muita coisa e dificulta a nossa análise, né? Porque eu chamo de cash burn uma queima de caixa antes do nosso ponto de equilíbrio. Espera aí, compartilhar de novo, que acho que vocês não estão vendo. Vinícius, eu já volto para explicar isso aqui para vocês, tá bom? Eu vou deixar uma formulinha para você. Eu vou antes só terminar o slide, aí eu volto com a fórmula que a gente poderia usar para calcular um LTV. Muito bem. Então, o cash burn, ele mistura o nosso investimento de CAPEX, aquele investimento inicial, ele mistura também o quanto de caixa você perde na etapa pré-ponto de equilíbrio, perdão. Então, quando você queima de dinheiro antes de atingir o ponto de equilíbrio, esse negócio conseguir se financiar sozinho. E o capital de giro, que são aqueles descasamentos temporais, o fato que meu cliente demora mais para me pagar do que eu demoro para pagar minhas contas. Então, a gente tem que ter um cuidado com essas medidas, porque elas simplificam demais as finanças e às vezes atrapalham um pouquinho a nossa decisão. O MOIC é um número sobre o capital investido. Na verdade, ele é um outro nome para o combo de payback e VPL que a gente sempre usou. A ideia dele é a gente ver se no longo prazo você vai ganhar mais dinheiro do que você investiu. Então, ele é como se fosse uma versão do índice de lucratividade, que é um primo do valor presente líquido que a gente tem aqui atrás. E, na minha opinião, ela é bem pior, esse MOIC, porque ele não leva em consideração as bases da matemática financeira. Mas é uma coisa que se usa muito hoje em dia, os fundos usam muito. Bom, próximo, EBITDA. O que é EBITDA continua sendo EBITDA, porque algumas coisas nunca mudam, certo? Então, EBITDA continua sendo usado e tem vários homens que continuam sendo usados. Como, por exemplo, a noção da importância de um ponto de equilíbrio
e do valor do negócio, valor do equity, da gente saber estimar um valuation, determinar o valor desse negócio para os seus acionistas. Eu trouxe aqui, respondendo a pergunta do Vinícius, eu imaginei que fosse ser, Vinícius, a pergunta de alguém, e aí eu trouxe aqui no anexo, peraí, tá chegando, deixa eu achar ele certinho. Onde será que eu pus um anexo aqui? Já volto, Francisco, na sua pergunta. Só para responder antes a do Vinícius, e agora já entrando nas perguntas, essa daqui é a nossa melhor fórmula hoje para a discussão do valor de um cliente. Então, o valor que um cliente adiciona, ele é a função de M, esse Mzinho aqui, é o lucro que esse cliente adiciona no seu negócio a cada ano de relação. Opa, perdão, não está compartilhado. Compartilhar. Muito bem. Isso daqui é a nossa fórmula clássica. Esse aqui é um estudo de caso do Netflix, tá? Se depois vocês quiserem saber mais detalhes, tá bastante explorado o caso do Netflix no livro. Bom, a formulinha do LTV, eu coloquei aqui para a gente ter como referência. Se vocês quiserem tirar uma foto desse slide para explorar mais depois, fiquem super à vontade, tá? Isso aqui é o LTV, que é o quanto que o cliente adiciona de valor para a sua empresa, dado, o lucro que ele contribui a cada ano, só que é normalmente chamado de M, de margin. Esse margin, ele vem do noção de lucro, aí é um lucro em cifrão mesmo, tá? Porque o quanto que eu deixa de riqueza depois de pagar todos os custos para manter esse cliente em relacionamento ativo. A retenção é a taxa de retenção de clientes por ano. Então, imagina que você começa, você faz uma ação para conseguir clientes, essa ação tem um custo, né, naturalmente, e aí você consegue 100 clientes. Quantos vão ser seu cliente ainda no segundo ano? Vamos dizer que sejam 70. Então, você tem uma taxa de retenção de 70%. Entra aí o conceito de churn. O conceito do churn nada mais é do que 1 menos essa taxa de retenção, né? O tanto que você perde de clientes por período. Então, se você retém 70% dos clientes, você perdeu 30% dos clientes. Muito bem. O CAC é o custo de aquisição dos clientes. Todos os gastos que você incorre para adquirir um cliente devem estar aqui. Não são só os gastos variáveis, como, por exemplo, uma ação, um plano de marketing que você fez, mas todo o seu gasto de captação de clientes, inclusive de salários, de gastos fixos que você tem para manter a estrutura que capta seu cliente. E, por fim, a taxa de desconto, que envolve aqui o valor do dinheiro no tempo. Isso é absolutamente importante, gente. Por quê? Porque pode ser que você tenha um relacionamento com seu cliente de 5 anos, 7 anos. Então, considerar o valor do dinheiro no tempo é importante nessa apuração. Porque se esse cliente te gera uma riqueza de R$100 daqui a 1 ano ou daqui a 5 anos, isso é uma coisa muito diferente do ponto de vista de valor gerado para o negócio, né? Acho que isso aqui eu imagino que eu tenha respondido, Francisco, sua pergunta. Peraí, foi do Francisco? Foi do Vinícius, perdão. Tudo bem, Vinícius? Respondi sua dúvida? Muito bem. Imagino que sim. Vamos agora entrar para as dúvidas, pessoal. Acho que com isso errei o principal que a gente ia falar. Eu sei que muitas das dúvidas que vocês mandaram antes eu acabei já respondendo. Perfeito, isso. Mas eu vou começar a ver as dúvidas que vocês vão mandando e podem ir mandando aqui do lado, tá? Primeiro aqui do Francisco. A gross margin, né? Francisco, pessoalmente, a margem bruta, né, que você mencionou, que esse livro fala bastante. Por isso que eu sempre falo, e não é exagero, tá? Os livros de finanças, eles normalmente são ou para grande empresa, ou para empresa fora do Brasil, que vivem outros problemas,
É difícil você encontrar um livro, uma literatura que seja bem assertivo para a realidade da startup pequena, com seus desafios de negócio ainda pequeno, para um mercado em desenvolvimento, como o caso brasileiro. Por que eu digo isso? A margem bruta, que é essa gross margin, é maravilhosa. Ela é uma ótima forma para você estimar, uma das ferramentas para você ver quanto que um produto contribui depois de pagar os seus custos de produção. Qual é o problema dela para startup e por que eu não sugiro usá-la a princípio? Porque ela pressupõe que você tem contabilidade. Então você precisa de um contador para fazer uma gross margin bem feita, senão fica uma bagunça, atrapalha a decisão. Ela tem um primo próximo. Então, muito do benefício da margem bruta você enxerga na chamada margem de contribuição. Então, se você é um negócio que já tem contabilidade, que você consegue facilmente acessar sua margem bruta, que é a margin, maravilha. Mas, se não, eu sugiro você dar uma olhada na margem de contribuição. Beleza? Mas a margem bruta é boa? Claro que ela é boa, ela é super ótima. Ela só não é sempre factível para uma empresa no estágio da startup. Só substituir, ao invés dela, margem de contribuição, que é excepcional para processo decisório. Vou ver a próxima perguntinha aqui. Do Luiz. Com certeza, né? Eu, pessoalmente, Luiz, eu acho que isso é uma coisa bem legal, né? Eu também sou muito favorável à velha economia e também à nova economia, um pouquinho, que duas têm valor. E aí cada um tem que saber quais são suas aspirações de vida e tudo mais, né? Teve uma série que eu postei até no Instagram, depois quem quiser seguir, eu vou deixar aqui meus contatos, que eu achei muito engraçada, eu vou ler para vocês. Me divirto com algumas coisas que o pessoal inventa. Vamos lá. A gente fica tanto falando que tem que ser unicórnio, que tem que ser startup, etc e tal, que às vezes a gente esquece que nem tudo precisa ser assim. Tem muito negócio maravilhoso com características clássicas da velha economia. Até o termo velho faz parecer que, de alguma forma, tá, enfim, um dinossauro que é do passado. Não, são só algumas características um pouquinho menos com essas características da era do compartilhamento, baseada em serviços, da comunidade, enfim, não quer dizer que seja ruim. Como vocês já muito bem sabem, minha internet não está me ajudando hoje, mas quem quiser depois me manda mensagem, eu mando para vocês aquela piadinha. Mas, em suma, o que ela falava era o seguinte: hoje a gente fica tanto falando de unicórnio que você vê uma empresa produzindo fluxos de caixa constantes, EBITDA positivo e trabalhando todo dia de uma forma, né, rica, gerando dinheiro, parece uma pipa. E aí você começa a questionar coisas e faz parecer que não é bom, coisas que são ótimas também. Então, eu entendo seu ponto, Luiz. Vou ver a próxima pergunta aqui do Wagner. Wagner, vamos ver. Algum índice, se há algum índice para avaliar o quanto que o cliente perdido foi reconquistado? Não sei se eu entendi a pergunta, Wagner, vamos ver se eu entendi. Se a ideia for saber quanto que vale um cliente que eu perdi, se eu pego ele de volta. Imagino que seja alguma coisa nesse sentido. A melhor forma para a gente fazer isso é fazer um tratamento que a gente chama por cohort. Se de repente você teria que acompanhar esse cliente na vida dele, né? Então, vamos supor que esse cliente entra num relacionamento com você no dia 1º de janeiro de um ano, encerra o relacionamento e volta 3 depois. Quando você analisa por cohort, é como se você analisasse por grupos de clientes. Então, você vai analisar como se fossem os dois clientes separados, um de um período e outro de outro, e aí comparar para ver o quanto que ele trouxe de valor agregado nesse segundo relacionamento. Para isso dar certo, é muito importante você definir os lotes de clientes, separar os lotes de cliente. Porque se ele entra depois e você mistura ele no bolo dos clientes que estão entrando pela primeira vez, você não vai saber identificar o valor dele de verdade.
Isso significa você ir separando seus cohorts para conseguir analisar bem, ou seja, separando seus grupos de clientes aí. Perfeito. Acho que era mais nesse sentido. Então, é meio difícil, por isso que a gente fala que o futuro pertence aos dados, porque se você tem um bom controle de dados, de base de dados, você consegue facilmente fazer essa segregação para comparar suas análises. E aí eu digo fazer essa comparação em todos os números que eu mencionei lá naquele gráfico de LTV, né? Que é o Lifetime Value do cliente, que mede quanto esse cliente agrega de valor para o seu negócio na vida dele e da empresa. Muito bem. Tudo bem? O Diogo Silva fez aqui uma pergunta boa, né? Todos, na verdade, né? Mas essa pergunta é uma pergunta meio difícil de responder. Devido a essa crise e incertezas econômicas, o que levar em consideração para a avaliação nos modelos de negócio pós-pandemia? Por que eu acho que essa é uma pergunta intrigante? Gente, o que a gente deveria levar em consideração agora, em termos de análise, em termos de indicadores econômicos financeiros, não é muito diferente do que a gente deveria estar usando antes. Eu acho só que a gente tem uma oportunidade de usar esses indicadores melhor. Então, antes a gente estava, como estava todo mundo bastante ainda no modelo mental batista, as coisas de que o dinheiro não ia rapidamente, você via um fluxo muito de dinheiro indo para startup, então dá uma sensação de que não vai faltar dinheiro. E quando a gente tem a sensação da abundância, né, a gente começa a ter um pouco menos de cuidado na produtividade de uso desse dinheiro. Por isso que a gente estava com tanto foco em receita. A gente tinha muito foco em receita, a gente estava com excessivo foco em receita, que é a primeira linha, e amarrando o valor à noção de receita. O que eu acho que a gente vai conseguir fazer melhor agora, que a gente deveria estar fazendo antes também, mas a gente estava fazendo um pouquinho menos, é não amarrar o valor à receita. É lembrar que o valor ele pode ser amarrado à geração de lucro, geração de caixa, a última linha e não a primeira linha. E para a gente fazer isso, o que eu acho que esses conceitos que vão sempre cair neles na hora de validar, né, modelos de negócio no pós-pandemia, é a gente conseguir fazer uma análise. Precisa responder a seguinte pergunta, eu vou até ver a pergunta, vou até ler uma pergunta para vocês, que é uma pergunta teste que a gente pode fazer. Só um segundo, porque eu quero achar a mesma lógica que a gente usa lá no livro. Dada a formação do seu preço, a estrutura dos seus custos fixos e variáveis, qual seria o seu ponto de equilíbrio no atual modelo da startup? Então, acho que a gente saber responder essa pergunta de verdade é essencial, porque você consegue identificar os drivers do tipo o preço que vai ser praticado e o volume de venda que você tem que ter para essa conta fechar. E aí vai na nossa pergunta de teste, né? Você vislumbra a possibilidade do seu atual modelo de negócio responder essa pergunta? O seu atual modelo como ele é? Você vislumbra a possibilidade de verdade de chegar nesse nível de demanda? Em alguns momentos da vida da startup, essa pergunta é mais fácil, em outros mais difíceis de responder, né? Claro, mas acho que ela deve ser feita continuamente. E aí, indicadores para fazer isso, a gente vai cair naqueles que até mostrei lá no outro slide, de margem de contribuição, pontos de equilíbrio, CAC e LTV. Então, acho que a gente cai nesses, você volta a volta e vai cair neles sempre. Tudo bem? Em relação à disponibilidade da biblioteca, pessoal, o livro, a pergunta que foi feita aqui, o livro vai estar disponível na biblioteca física da Sampo, com certeza vão ter alguns exemplos. Biblioteca digital eu não sei ainda como funciona, eu não sei nem te responder, tá? Mas na livraria física, para quem puder ir lá no pós-pandemia pegar, com certeza vai ter exemplares lá. Mais dúvidas, pessoal? Temos mais uns minutinhos se alguém quiser mandar alguma dúvida, sem problemas. Deixa eu ver se eu não respondi alguma coisa importante das questões.
Acho que teve uma que faltou ainda eu responder, que a gente recebeu até antes, tem várias, né, pessoal? É difícil responder todas, mas acho que uma que é interessante em relação às dores na conquista do crédito nessa época de pós-pandemia, para conseguir fechar as contas, né? Pessoal, infelizmente, na prática, apesar da gente ver muita coisa aparecendo, obrigada, Leandro. Apesar de a gente ver muita coisa aparecendo de financiamento, de crédito para as empresas, na prática, não é sempre que elas chegam na ponta da startup. Porque a startup é um negócio de muito risco. Então, se eu pudesse dizer para você o que facilita a gente conseguir crédito, gente, todo credor só quer duas coisas. Duas coisas. Um, previsibilidade de fluxo de caixa e dois, garantia. São as duas coisas que startup carece. Então, assim, existem linhas e cada vez elas estão mais atrativas. Eu sempre indico um site que chama Guia ABDI para tentar ver o que existe, inclusive de banco de fomento, incentivo à inovação, enfim, existem linhas de fomento que ajudam. Mas a verdade é que, apesar das reduções em taxa de juros que a gente vê numa Selic, isso ainda não chega na ponta da startup de uma forma muito abundante, por causa da característica do seu negócio. É muito risco. É muito risco para o que é principalmente o interesse de um credor. É por isso que, normalmente, recorrer a alternativas de investidores é o que se torna mais viável na prática. Porque o investidor é alguém que entende melhor o risco da startup. Então, ser investidor anjo, rede de anjo, crowdfunding, fundos de venture capital, acaba sendo onde está a fonte do dinheiro que mais chega na prática para a startup. E, no caso do crédito, aí ela começa a ser uma ótima fonte de recurso quando o ponto de equilíbrio já consegue ser enxergado no fim do túnel, pelo menos, sabe? Não precisa já ter atingido o ponto de equilíbrio, mas precisa ser evidente para o banco que, de fato, está chegando lá. O que nem sempre, né? Nem sempre é fácil, né? Muito bem, muito bem. Pessoal, muito obrigada pela atenção. Eu peço muitas desculpas pela minha conexão hoje, essa fase deixando louca aqui a gente. Peço desculpas pelo problema de conectividade, mas deu para a gente trocar uma ideia. Muito feliz de tê-los aqui com vocês. Eu estou muito feliz no dia de hoje. E acho que foi bem legal a gente poder fazer um petit comitê exclusivo para vocês antes dos nossos eventos abertos que virão. Então, agradeço muito a atenção, queria desejar uma ótima noite a todos. E eu fico à disposição se vocês quiserem falar mais. Vou deixar aqui meus contatos. Meu Instagram é o bruna.losada e meu LinkedIn, Bruna Losada Pereira. Muito obrigada, gente. Fico feliz que tenham apreciado e vou adorar responder mais dúvidas se surgirem.